Olá! Esse é o canal do Brasileira na Alemanha. Meu nome é Clarissa Heinzen, eu sou mentora de carreira e aqui no YouTube eu falo principalmente sobre o mercado de trabalho, sobre processos seletivos e mostro um pouquinho da minha vida como estrangeira aqui na Alemanha. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. Eu vou te levar comigo para fazer um tour pela cidade de Colônia. De repente você aí tem curiosidade de vir conhecer a cidade, de repente você está pensando em vir morar aqui, então essa é a sua oportunidade de ver um pouquinho mais dessa cidade. O trajeto que eu vou fazer ao longo desse vídeo é realmente a parte mais turística da cidade, é inclusive o passeio que eu geralmente faço aí com o pessoal, com os meus amigos, com os meus familiares, quando eles vêm me visitar. Para começar, nós estamos aqui na Praça de Neumarkt, que é um local muito comercial aqui da cidade. Então é um centro de compras, aqui você encontra as principais lojas. Tem cafeteria, tem livraria, tem Primark, tem Zara, tem H&M, ou seja, se você seguir aqui essa avenida, você inclusive vai passar pela Schildergasse, que é a principal avenida de compras aqui da cidade, onde você encontra então as principais lojas. E aqui atrás de mim, se você seguir essa avenida, você vai passar também pela Igreja dos Santos Apóstolos, mais um dos pontos turísticos aqui da cidade. Esse aqui é o Parque Hiroshima e Nagasaki, foi inaugurado em 2004 como homenagem às vítimas do bombardeio de 1945. A região ao redor do parque é um dos metros quadrados mais caros da cidade por conta da proximidade dele com a Universidade de Colônia. Uma vez que você cruze o parque, você já está diretamente no campus da universidade. Esse é um dos motivos pelo qual o parque sempre tem movimento. Os estudantes estão por aqui no verão, principalmente tomando banho de sol, ou nas demais estações do ano praticando esportes. A região também acaba atraindo muitas famílias por conta desse aspecto, né, bem arborizado, o espaço para as crianças brincarem na rua, andarem de bicicleta. Isso tudo contribui para que a região tenha então esse aspecto de área nobre. E agora nós estamos chegando no Quarteirão Belga, que é, na minha opinião, a região que melhor ilustra o espírito da cidade de Colônia. O Quarteirão Belga é onde ficam os melhores restaurantes e cafeterias da cidade, assim como espaços de coworking. Por isso é uma região que vive movimentada, até porque as pessoas de Colônia gostam de aproveitar a vida, elas gostam de sentar nos cafés, nos restaurantes, tomar seus drinks e aproveitar principalmente os dias de sol. Aqui no Quarteirão Belga que fica também o Hotel 25 Horas, e lá no último andar é onde você encontra o restaurante Nene Köln, um dos meus favoritos. Se você não tiver assim na vibe de almoçar, de repente tá hospedado em um hotel e aí por conta disso toma um café da manhã, né, mais reforçado, digamos assim, uma dica boa é vir aqui no Nene para provar os aperitivos, tomar um drink, fazer assim aquele pit stop estratégico no meio do passeio, sabe? Se a gente caminhar ali uns 10 minutinhos,
a partir do quarteirão belga, a partir ali do restaurante Nene, nós chegamos na Catedral de Santa Úrsula, que é provavelmente a segunda catedral mais conhecida de Colônia, depois, obviamente, da Kölner Dom. Essa igreja foi erguida em homenagem a Santa Úrsula, que é também a padroeira aqui da cidade de Colônia. Então reza a lenda que lá por volta do século IV, a região de Colônia sofreu uma invasão bárbara. E o líder da tribo dos invasores se encantou pela jovem Úrsula por conta ali de seu carisma, de sua beleza. Ele inclusive queria se casar com ela, o que colocaria um fim ao ataque, mas Úrsula, muito devota, não quis abrir mão de sua religião para se unir a um líder pagão, o que gerou uma certa revolta e fez com que os invasores não executassem apenas a Úrsula, como também 10 de suas companheiras próximas, as damas de companhia, amigas, confidentes. Enfim, esse é um dos motivos pelo qual o brasão da cidade tem também 11 lágrimas, em homenagem ao sacrifício dessas 11 jovens. Agora sim chegamos a um monumento mais conhecido da cidade de Colônia, que é a Kölner Dom. Isso aqui é uma representação da anteninha que fica lá no topo da catedral. Então eles colocam ela aqui embaixo, só para você ter uma noção assim do tamanho, da dimensão. Tipo, eu na frente desse negócio, você consegue ver que minúscula, né? Na frente da catedral tem o Café Richard, que é um dos cafés mais antigos da cidade, né? Ele existe desde 1855. Essa região aqui na frente da catedral, ela é muito legal para visitar. Tem vários museus incríveis por aqui, mas é uma região que sempre tem muita gente, sempre tem tumulto, sempre tem demonstração, então também é uma área que precisa de atenção. A Catedral de Colônia abriga uma urna feita totalmente em ouro maciço, que é onde acreditam-se estar armazenados os ossos dos 3 reis magos. Aqui do ladinho da catedral fica o Museu Romano, que é um passeio bem legal também. E do lado do Museu Romano fica o prédio da 4711. Guarda esse número e essa fachada, pois teremos fofoca mais pra frente. Aqui nessa região da catedral tem mais uma curiosidade. Então desse lado tem o Hotel Excelsior, ali no fundo você consegue ver a estação central e aqui desse lado temos a Catedral de Colônia, né? Muito bem. Perto da catedral tem um estacionamento. Só que uma coisa bem curiosa a respeito de Colônia é que essa região ficou muito tempo sob domínio romano, certo? Lá nos períodos antigos. E aí uma coisa que acontece com frequência é que toda vez que tem construção aqui na cidade, eles acabam encontrando umas ruínas, assim, sabe? Como foi o caso desse estacionamento aqui. Então, se você vem para o lado, você tem o quê? Um estacionamento. Se você vira para o outro lado, você tem ruínas romanas. Não é verdade? Aqui nesse cantinho tem a explicação mais detalhada, ó. Além disso, Colônia também foi uma cidade que sofreu muitos ataques
durante a Segunda Guerra. Então, outra coisa que eles encontram muito por aqui quando vão fazer construções novas são explosivos que ainda não detonaram. Então, é preciso fazer toda uma operação para desarmar as bombas, por exemplo. Em alguns casos, eles inclusive evacuam as regiões por motivos de segurança, mas até hoje nunca aconteceu nada trágico, assim, né? São operações consideradas rotineiras, se é que isso faz algum sentido. Então, duas coisas que volta e meia encontram em escavações: ruínas romanas ou vestígios aí da Grande Guerra. E aqui chegamos na melhor cafeteria italiana de Colônia, que é o Espresso Perfeito. Bom, eu estou aqui nos fundos da Casa Farina, que fabrica uma versão da famosa água de Colônia, para contar a fofoca para vocês. O Johann Farina era um perfumista italiano que veio para Colônia lá no século XVIII e ele se surpreendeu com o perfume da cidade, que era leve, que era refrescante e lembrava uma manhã de primavera italiana. E foi isso que inspirou a criação de uma fragrância que tivesse essas mesmas características e que ele chamou de Água de Colônia em 1709. Só que aí, em 1799, quase 100 anos depois, apareceu o Wilhelm Müllens, que criou a 4711, uma fragrância concorrente, porque ele achou um absurdo esse cara de fora vir e inventar um perfume homenageando a cidade dele. As pessoas de Colônia, elas são aí meio bairristas, não é verdade? E a gente não sabe exatamente se o Wilhelm ele era muito melhor de marketing, mas o que aconteceu é que a 4711 virou a água de Colônia mais famosa do mundo. Você com certeza conhece alguém que usa esse produto, que aliás foi nomeado conforme o número do prédio aonde ele era fabricado, aonde ela era fabricada. Essa rivalidade foi o que cunhou o termo água de Colônia. Hoje em dia existem várias e várias fragrâncias que seguem o mesmo estilo. A fabricante da 4711 foi vendida em 2007 para a P&G, mas a Farina ainda pertence à família. Ela é gerenciada pelos descendentes do Johann Farina. Eles são todos assim old money aqui da cidade. Inclusive as descendentes mais novas são todas influencers. Você encontra cada uma delas lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, por exemplo. Queria aproveitar que estamos aqui no centro da cidade para apresentar os meus amigos aqui, o Tunis e o Charles. A maioria das cidades na Alemanha tem algum tipo dessas estátuas, né, metálicas, e cada uma delas tem um significado. Então reza a lenda que se você esfregar o nariz do Tunis ou do Charles aqui em Colônia, significa que o seu retorno para a cidade está garantido. Então, se você veio visitar e se você gostou, não esqueça de passar por aqui e esfregar o nariz de um deles. Aqui temos a praça da prefeitura da cidade. Eu acho essa prefeitura linda e se eu pudesse casar de novo, eu casaria só para casar aqui. Inclusive tá tendo casamento hoje, né? Essa região aqui também é muito legal para almoçar, tem várias cervejarias clássicas assim da cidade, muitos restaurantes. E aqui que acontece, inclusive, um dos mercadinhos de Natal mais legais assim da cidade. E aí na mesma pegada, aqui temos a praça de Heumarkt. Também é muito legal. Também tem restaurantes maravilhosos. E no final do ano também tem um mercadinho de Natal simplesmente lindo, que eu recomendo que
que você visite. E vindo agora na direção do rio, chegamos a mais um dos cartões postais famosos da cidade de Colônia. Essa praça aqui é chamada de Fischmarkt, ou mercado de peixes, justamente porque era onde os mercadores vendiam aí os seus produtos, seus frutos do mar. Aqui nós temos o Rio Reno. Bom, agora a gente vai cruzar a ponte e vai chegar no lugar, no lado que os locais aqui chamam de lado errado do rio, ou o lado errado de Colônia, mas que mesmo assim tem coisas muito legais pra gente ver. Eu recomendo que você faça essa travessia pela ponte principal da cidade, que se chama Hohenzollernbrücke. É aquela que você vê nos cartões postais, que tem os cadeados e que fica aqui pertinho da catedral. Várias cidades europeias têm essas pontes com os cadeados, né? Então os casais colocam os cadeados para preservarem as suas histórias de amor. Ou ainda você pode trancar um segredo e jogar a sua chave aqui no Rio Reno, e assim ele ficará guardado para todo sempre. Um dos motivos pelos quais eu recomendo que você faça essa travessia é justamente porque desse lado você tem a vista mais bonita da cidade. Seguindo aqui paralelo ao rio, nós vamos chegar no Köln Beach Club e também no Tanzbrunnen. O Köln Beach Club, como você pode ver, é um Biergarten que tem essa temática mais litorânea. Então é um outro lugar legal que você pode passar para tomar um bom drink e apreciar a vista da cidade. E o Tanzbrunnen é um local de eventos, principalmente shows e festivais de verão acontecem aqui por conta da localização, né, próxima do centro e principalmente com essa vista privilegiada. Quando tem alguma feira grande na cidade, também os organizadores costumam aproveitar para fazer alguma recepção no Tanzbrunnen. Esse é o caso da Gamescom, por exemplo. É uma feira de games muito grande que acontece aqui na cidade todo ano e a recepção dos participantes acontece justamente no Tanzbrunnen. Portanto, quando você estiver vindo visitar Colônia, vale a pena entrar lá no site deles, dar uma olhadinha no que é que tem de evento acontecendo, porque aí você pode conhecer o lugar por dentro também. E aí logo aqui do ladinho do Tanzbrunnen tem o Rheinpark, que é outro parque muito bonito e bem conhecido aqui da cidade. E o Rheinpark é também o ponto de partida e de chegada do teleférico aqui de Colônia, né? Então você tem a opção de cruzar o rio com a vista da cidade por cima, se você não quiser usar as pontes. Mas se você é uma pessoa assim já mais apavorada que nem eu e não quer andar de teleférico, não se preocupe, porque na saída do Rheinpark tem outra ponte que nós vamos usar agora, inclusive para cruzar de volta para o lado certo do rio, e assim chegaremos a um dos meus pontos turísticos favoritos aqui da cidade. E assim chegamos no ponto turístico que para mim é o mais legal da cidade, que é o Jardim Botânico. Esse prédio que fica bem no centro do Jardim Botânico também é um local de eventos. Então aqui na primavera e no verão acontecem muitos casamentos.
Aqui no Jardim Botânico tem também uma cafeteria muito legal que se chama Dunkin' Augusta. O preço é um pouquinho salgadinho, mas vale a pena, assim, pelo menos tomar um drink pra, sabe, aproveitar a vibe aqui do lugar. Só tem que ficar de olho nos horários de funcionamento. Obviamente, o mais recomendado é visitar o Jardim Botânico na primavera ou no verão, porque nas outras estações também os estabelecimentos, como por exemplo essa cafeteria, estão fechados. Então você ainda assim pode visitar o Jardim Botânico, mas claro, ele não vai estar tão bonito, assim, tão florido, e também as amenidades são reduzidas. Saindo do Jardim Botânico, você pode vir de transporte público até a estação Eberplatz ou pode vir caminhando também, dependendo aí da sua disposição e principalmente do seu preparo físico, não é verdade? Dessa forma você vai chegar no Agnesviertel, no quarteirão da Agnes, que é uma região um pouco menos turística já, mais residencial, eu diria, mas aqui também tem muitas cafeterias legais, opções de comida de rua, e também tem outra igreja que é a igreja de Santa Agnes, que eu particularmente acho muito bonita e acho que vale a pena conhecer. Por mais que Colônia seja uma cidade muito segura, principalmente por porte dela, essa região da praça de Eberplatz pode ser um pouquinho problemática dependendo do momento que você está visitando. Talvez você perceba, inclusive, durante a sua visita, que é uma região com bastante policiamento. Então, se você quiser vir para cá, eu recomendo fazer o passeio durante o dia. Não acho que é uma região legal para ficar andando assim mais pro final do dia, quando tá escuro, e as mulheres especificamente não acho legal ficar andando por aqui à noite sozinha. Love the world, but keep the sky on your mind. Get on board. We're soaring on top of the world. Flying. Get on board. We're soaring on top of the world. Bom, aqui pertinho da igreja de Santa Agnes tem um outro restaurante muito legal que eu amo em Colônia, chamado Caruso Pasta Bar. Ele é um restaurante italiano que tem uma pegada assim um pouco mais intimista, então não recomendo chegar lá sem reserva. Inclusive é legal fazer reserva com bastante antecedência, porque são poucas mesas e o menu também é muito minimalista, então geralmente são 2 ou 3 opções de entrada, de prato principal e sobremesa. É um menu fechado, sempre de 3 passos, com opções vegetarianas também, mas recomendo dar uma olhadinha no site antes, porque eu sei que não é para todo mundo. E aí, já que estamos falando, né, de restaurantes, para encerrar o passeio, recomendo sair aqui do Agnesviertel e ou voltar para o quarteirão belga para jantar por lá, ou ainda seguir até Ehrenfeld, que é o bairro hipster aqui da cidade. Ehrenfeld é um bairro muito conhecido pela vida noturna, então lá tem muitos bares legais, tem bastante opção de comida de rua também, então é uma área onde você consegue comer bem e por um preço um pouco mais acessível. Tem opções de restaurante também, tem opções para você comprar comida e levar de volta para o hotel, ou ainda você pode, como eu mencionei, voltar ali para o quarteirão belga e aproveitar um dos muitos restaurantes que tem por lá também. E aí, aproveitando para falar também um pouco sobre locomoção aqui na cidade, não sei se eu mencionei ao longo do vídeo, mas talvez tenha dado para perceber que Colônia é uma cidade muito plana, então se você se garante aí na bicicleta, é muito legal fazer esse trajeto que eu mostrei aqui
de bike, você pode alugar a bicicleta através de aplicativo, né? Pegar em um ponto da cidade, devolver em outro ponto da cidade. Esse trajeto todo que eu mostrei tem ciclofaixa, então é seguro para você andar de bicicleta sem problema nenhum. Mas claro que também é super possível fazer esse trajeto todo a pé, se você tiver disposição, ou juntar todas essas opções, né? Fazer um trecho de bicicleta, caminhar mais uma parte e contar aí também com o transporte público da cidade para dar uma ajuda. O sistema de transporte público de Colônia é fácil de navegar porque a cidade não tem aquelas zonas múltiplas como acontece em outras cidades, né? Munique é assim, se eu não me engano, Berlim é também, enquanto que aqui não tem essa preocupação. E em termos de duração do passeio, quanto tempo você precisa para conhecer a cidade de Colônia, para fazer esse tour com calma? Eu particularmente recomendo 2 dias, ou seja, chegar na cidade, fazer uma parte do passeio, ficar por aqui e finalizar o passeio no dia seguinte, porque assim você consegue ir parando nos lugares com calma, consegue tomar uns bons drinks, como eu mencionei ali, aproveitar realmente tudo o que a cidade tem a oferecer de melhor em termos não só de visual, mas também de gastronomia. E eu acho que principalmente se você vem em uma dessas épocas do ano em que os dias são mais curtos, né, o outono, principalmente o inverno que escurece muito cedo, a minha recomendação realmente é dividir esse passeio em 2, porque senão você acaba perdendo muito das paisagens. Mas claro, se você de repente está vindo para a Europa pela primeira vez ou então vai fazer uma daquelas viagens longas que passa por várias cidades e não quer perder a oportunidade de visitar Colônia, tem como visitar todos esses pontos turísticos em um dia sim, se você começar cedo e esticar ali, ó, sair do hotel entre 9 e 9h30 da manhã e esticar o dia até 7 ou 8 horas da noite, dá para fazer o percurso sim. Mas claro que aí, nesse caso, a dica é tentar vir em uma época em que os dias são mais longos, como por exemplo a primavera ou o verão, porque aí você conta com claridade, né? Até 9, 10 horas da noite. O meu objetivo com esse vídeo era te mostrar um pouquinho mais da cidade de Colônia, que é onde eu moro, aqui na Alemanha. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque isso me ajuda muito com a divulgação do meu conteúdo e do meu trabalho. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.